Olá, internautas! Aqui é o professor Orivaldo. Estamos no canal Orivaldo Explica. No programa de hoje, trataremos da vida de Benito Mussolini. Benito Mussolini nasceu no dia 29 de julho de 1883, vindo de uma família de forte tradição socialista. Mussolini iria, inclusive, nos seus primeiros anos, trabalhar direto com o socialismo. Em 1912, ele iria entrar no Comitê Executivo do Partido Socialista Italiano e ser o editor do jornal Avanti. A partir daí, Mussolini e o partido iriam ter divergências cada vez maiores. As divergências se tornaram mais intensas, principalmente a partir de 1914, já que Benito Mussolini era favorável à entrada da Itália na Grande Guerra Mundial, enquanto que o partido era contra. Ele seria obrigado a renunciar ao cargo de editor do jornal Avanti. Durante a guerra, ele iria se machucar num exercício de treinamento militar. Com o fim da guerra e as agitações que estavam ocorrendo na Itália, Mussolini iria formar o Partido Nacional Fascista em 1919. Os problemas sociais na Itália tornaram-se intensos depois do fim da Grande Guerra Mundial. O socialismo iria crescer de maneira significativa, tanto que muitos operários tomariam conta das fábricas a partir de 1920, o que deixou a elite italiana bastante desesperada. O combate que os esquadrões fascistas, ou squadristi, fizeram contra os comunistas começaram a chamar a atenção dessa elite, que logo iria olhar para os fascistas com outros olhos. Entre 28 e 30 de outubro de 1922, nós vamos ter a chamada Marcha sobre Roma, com Mussolini liderando os camisas negras, que eram a marca dos fascistas. Tais manifestações poderiam ter sido dispersadas com uma simples tropa, mas a presença dos fascistas lutando contra os comunistas fez com que Mussolini tivesse uma real importância política. O rei Victor Emanuel III nomeou então Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Com o poder, Mussolini permitiu que os fascistas fossem tomando locais dentro do Estado, aumentando a repressão, principalmente contra os comunistas, e, em 1925, Mussolini iria declarar-se ditador. Com a ditadura instaurada, a repressão iria crescer cada vez mais, com prisões, torturas e mortes. O domínio fascista sobre a sociedade iria além do campo militar. Podemos perceber na reforma educacional promovida por Giovanni Gentili, um filósofo e pedagogo, inclusive escrevia os discursos de Mussolini. A tal reforma fez com que a educação italiana fosse voltada para a luta pelo Estado e pelo fascismo. Mussolini e a Igreja Católica tinham sérias divergências, muitas disputas e intensa oposição da própria Igreja. Mas, em 1929, seria assinado o Estado italiano com a Igreja Católica o Tratado de Latrão, que definiria de vez os problemas que ocorreram desde a unificação italiana de 1871, a chamada questão romana. Com o tratado, a Igreja Católica iria ter o seu Estado, o Estado do Vaticano. Apesar do acordo com os fascistas ter incomodado muitos católicos na época, a Igreja Católica ainda assim foi um local de proteção para prisioneiros políticos ou perseguidos pelo regime. Ainda em 1935, a Itália iria invadir a Abissínia, atual Etiópia. A Itália juntaria então as suas colônias com a Abissínia dominada, formando a África Oriental Italiana. Em junho de 1938, teríamos o primeiro encontro entre Adolf Hitler e Benito Mussolini. Hitler admirava Mussolini. Afinal de contas, Hitler tomou o poder de fato em 1934, enquanto que Mussolini estava no poder na Itália desde 1922.
Muito das demonstrações propagandísticas do fascismo eram copiadas pelos nazistas. O próprio cumprimento de levantar a mão foi uma cópia direta dos nazistas em relação ao fascismo. O próprio título que seria dado a Hitler, Führer, era o equivalente ao Duce italiano, ou seja, líder. Em maio de 1939, seria assinado o Pacto de Aço entre a Alemanha nazista e a Itália fascista. A Itália sabia perfeitamente bem que não estaria preparada para uma guerra e abriu até um prazo de 2 a 3 anos para iniciar uma entrada no conflito, caso este acontecesse. O conflito iria acontecer muito antes do prazo pensado pelos italianos. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a Itália ficou fora do conflito. Quando a Alemanha dominou a França, até com certa facilidade, Mussolini decretaria guerra contra a França e a Inglaterra e invadiria o território francês. Mas o desempenho das suas forças foi muito medíocre, apesar da França ter feito um acordo de cessar-fogo com a própria Itália. A fraqueza e desorganização do exército italiano iriam ser as marcas da presença do fascismo na guerra. O desempenho medíocre das forças italianas continuou durante a guerra. Em 1941, a Itália invadiria a Grécia e a Iugoslávia, e o desastre da sua participação obrigou a Alemanha, inclusive, a enviar tropas para tomar as duas regiões. Em pouco tempo, a Itália iria perder a África Oriental Italiana e seria invadida pelo sul pelas tropas aliadas em 1943. Mussolini seria deposto do poder pelo rei Vítor Emanuel III. Pouco tempo depois, paraquedistas alemães iriam libertar Mussolini, que iria ter um encontro com Hitler na Alemanha. E o próprio Mussolini seria colocado no norte da Itália, na chamada República de Salò. Para os nazistas não interessava tanto as forças italianas, e sim a presença simbólica do líder fascista sendo governante de um Estado. Em 28 de abril de 1945, guerrilheiros italianos conseguiram prender Mussolini e o mesmo seria fuzilado, junto com o que restou da elite fascista. Os corpos seriam levados para a cidade de Milão e pendurados de cabeça para baixo num posto de gasolina inacabado. A morte de Mussolini e sua exibição pública foi talvez a última influência que ele deu a Adolf Hitler. Quando Hitler soube do que aconteceu, decidiu que não seria exibido como um troféu. E, no dia 30 de abril, ele e sua esposa, Eva Braun, tomariam veneno, ou seja, os dois se suicidaram. O fascismo foi um dos movimentos mais importantes do século XX, principalmente com a ideia de que uma ditadura poderia colocar ordem na casa. Quando estudamos com mais detalhes a ditadura fascista, percebemos que temos mais um clima de bagunça do que ordem. De qualquer forma, o fascismo é o modelo para praticamente todas as ditaduras ligadas com a direita e a extrema-direita. E, como tal, ditaduras devem ser sempre pensadas com cuidado. Nem sempre a ordem que eu penso é a mesma que a sua, e os conflitos podem se tornar fatais.